How to dress to attract a man, a tutorial. Rule number 1, make sure your hair is always long and lustrous and never put up. Rule number 2, make sure to show a little skin, especially those stems, ladies. Rule number 3, footwear should be dainty and delicate. Rule number 4, show off that waist at all times. Rule number 5, always have a pleasant expression on your face. I promise you will attract a man. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Bom, e para aqueles que não compreenderam, de repente, o vídeo, né? O que acontece é o seguinte, tem uma moça no fundo, né, comentando sobre coisas que o homem valoriza, de preferência no aspecto estético ali e tal, né? Então, como você deve se portar e se vestir para atrair um homem, né? E a mocinha, né, no fundo do vídeo, ela vai fazendo sempre o exato oposto, né? Então, se tem que ter uma cara agradável, ela faz uma expressão estranha. Ah, se tem que mostrar partes do corpo, ela se cobre toda e por aí vai, tá? Então, isso é, basicamente, uma das coisas mais comuns dentro da natureza, né, do feminino, que é justamente essa ideia de que elas não devem executar algo para o masculino. Então, você tem muito hoje, principalmente, né, nos dias de hoje, porque você tem a natureza do feminino ainda mais exposta e mais colocada como algo que deve ser extremamente valorizado, incluindo aqueles aspectos negativos. E provável, né, é possível citar que esse é um dos aspectos negativos, sim, porque se uma mulher ela deseja de fato ter um parceiro ou algo assim, é interessante que ela compreenda aquilo que agrada ao seu parceiro, que possa atrair um homem, né? Não há nenhum problema nisso. E do mesmo modo que eu faço até uma crítica aqui a muitos dos que realizam este conteúdo, né? De que se você é um daqueles que tem sim interesse, né, de ter uma parceira ou coisa do tipo, você também tem que compreender aquilo que é atraente ao feminino, é claro, né? E sempre, sempre, sem exceção, né, respeitando também as suas individualidades. Isso vale para os dois lados, né? Agora, tem um aspecto que é relevante e que, como eu disse, como atualmente a sociedade ela tem sim não só dado ênfase, mas também bonificado atitudes que são muito mais do lado profano do que de um lado mais positivo da natureza feminina, e essa é uma delas, né? Então, é aquela coisa, você não deve fazer nada por macho, né? Geralmente o termo é esse utilizado, é macho, né? Então, eu não devo me esforçar por macho, eu não devo isso por macho, por aquilo, um monte de coisa, né? Então, todos esses aspectos estão ligados, por exemplo, a este vídeo de exemplo, né? No vídeo de exemplo é só mais um daqueles vários casos, né? Você tem, por exemplo, o que é mais comum do ponto de vista lúdico aqui, pelo menos, é aquela ideia da moça que não depila a axila porque entende que, né, isso é alguma coisa a ver com patriarcado, enfim, né? Então, você tem até mesmo a cena final lá do filme da Barbie, né? Que ela decide então vestir aqueles sapatos bem feinhos, já vai ali logo, né? Para um aspecto do tipo, eu não vou me montar, eu não vou me colocar como a Barbie bonitona, né? Então tudo isso é muito, muito, como eu disse, direcionado para o aspecto do tipo, nós precisamos ser apenas para nós mesmas e para mais ninguém, tá? E eu volto a dizer, uma parte deste recado ela pode ser útil para todos nós. Todos nós, em algum nível, precisamos sim compreender aspectos, né, de quando estamos sozinhos, né, de poder ali ter também um pouco de paz, tranquilidade, né, de poder nos sustentarmos de algum modo, né? Só que é como eu disse, a partir do instante que isso é colocado como se fosse ser sei lá, ser um incrível ser humano, uma pessoa maravilhosa, toda especial, principalmente ao feminino que nunca foi direcionado para a solidão, porque esse é um lado que eu sempre falo para vocês aqui no canal, né? O homem ele tá mais habituado à solidão porque, querendo ou não, faz um pouco mais parte da natureza do masculino, tá? Então, para elas, fica muito mais como uma ideia de reforço. Ai, nossa, você tem que se portar ali no sentido de conseguir aguentar essa solidão, que não sei o que, você é incrível, você é independente e tal. Quando no fim nós sabemos que a maior parte delas, apesar da aparência externa, apesar da ideia do tipo, olha só,
o que eu tô fazendo, você vai ver que é muito mais um esforço para aguentar isso do que propriamente algo natural, né? Então, o que é parte da natureza delas? O que é parte da natureza delas é evitar realizar alguma atividade em prol da busca pelo masculino. E na prática, né, então você vê que é uma dualidade, né? E na prática, elas querem sim essa atenção, tá? Então, tanto é que a gente fala o quanto que a atenção é valorosa e o quanto que muitos caras por aí estão jogando fora a atenção masculina e tratando, né, de, sei lá, ficar comentando em foto, curtindo, não sei o quê. O quanto que eles vão cada vez mais denegrindo a imagem do masculino e colocando, né, uma boa parte, pelo menos, como os gados que a gente brinca aqui, né? Então, esses aspectos todos são muito, muito relevantes, tá? Então, é importante que você se atente a essa questão para evitar mesmo de se colocar, como eu disse, né, tratando a sua atenção como se ela não tivesse nenhum valor, né? E também, é claro, né, de você compreender quando existir aí ao seu redor moças que estão fazendo um esforço enorme para evitar a atenção, tá? É como eu disse, não há problema nenhum em querer valorizar a sua própria companhia, em tentar entender, né, como se virar sozinho ou sozinha, ter a independência, isso não é problema, né? O problema é quando isso passa a ser um objetivo na sua vida a ponto de você começar a não valorizar também aspectos que você tem interesse, né? Então, eu acho que essa é a parte mais engraçada, né? Você vai ver muito da natureza do feminino tão exposta, tão sendo tratada como a coisa mais incrível do mundo, principalmente para mídia e tal. E ao mesmo tempo, você vai ver cada vez mais mulheres infelizes, mulheres insatisfeitas, mulheres, né, que não sabem exatamente o porquê, apesar de viverem aquela realidade que está sendo vendida para elas, elas não saberem exatamente o porquê que elas estão infelizes, porquê que, né, apesar da vida super independente, maravilhosa e incrível que elas teoricamente têm, compraram, né? Por que que isso não as satisfaz na maior parte dos casos, tá? É claro que existem exceções para tudo, do mesmo modo que apesar do masculino ter um pouco mais a aptidão para a solidão, né? Muitos caras não conseguem, são extremamente carentes, né? E por aí vai. Então, esses aspectos, como eu disse, são coisas que atualmente você tem uma grande propaganda a respeito, principalmente dessa questão de independência, né? Você tem aí um filme de bilhão falando sobre o tema de certo modo, né? E você tem também vídeos como esse. Então, há ao seu redor aí vários e vários exemplos de situações que sim, podem ser colocadas como algo que, apesar de fazer parte ali, né, da natureza do feminino, também existe, como eu disse, essa dualidade, essa ideia de que, né, eu não quero ninguém e ao mesmo tempo, né, de noite eu tô lá chorando na cama pedindo, né, por um parceiro, né? Então, entenda isso, saiba lidar com essas incongruências em alguns aspectos, né? Nem sempre a nossa natureza, isso vale para os dois, mas o feminino um pouco mais, né? Nem sempre ela é 100% racional e direcionada para uma ideia de que aquilo que é o certo vai ser feito e pronto, acabou. Pelo contrário, né? A natureza ela não tem muito essa preocupação com isso, né? É claro que você pode sim se posicionar, né, e se colocar e se controlar, né? Eu sempre falo do controle da natureza, tem muitos aspectos negativos da nossa natureza masculina e você pode controlar a maior parte deles sem problema nenhum, tá? Então isso também vale para elas, né? Só que, como eu disse, com cada vez mais a mídia falando que tudo que é ruim é lindo e incrível, fica mais difícil, porque você não tem freios morais aí, né? E é por isso que hoje, como eu disse, a natureza feminina está muito mais exposta e canais como o meu acabam sendo relevantes para muitos caras, para que a gente possa discutir e comentar a respeito, beleza? E como sempre, comentários aí com respeito, porque eu sei que, e vocês sabem muito bem que eu acabei de falar, né, o quanto que a mídia ela valoriza isso e aquilo, e também ela não vai valorizar, é claro, né, a exposição desses aspectos, beleza? Então, tome cuidado nos comentários sempre, beleza? Mas é isso, cowboys, tamo junto e até a próxima.